Hoje, mais uma vez, Deus abriu os olhos da tua alma. Um novo dia nasceu. Mas será que você já percebeu o quanto isso é precioso? Porque talvez, mesmo com o sol brilhando lá fora, por dentro, o que você sente é cansaço, um vazio que você não sabe explicar, uma inquietação que não passa nem com o tempo. Ou talvez você apenas deseje, do fundo do peito, começar o dia com Deus, mas nem sabe por onde. Seja qual for o motivo que te trouxe aqui, saiba, você não chegou por acaso. Essa oração é um encontro marcado entre o céu e o seu coração. Quantas vezes a gente acorda e já é engolido pelas urgências? O celular vibra, as cobranças batem à porta, as lembranças de ontem ainda ecoam forte. E aí o dia vai passando e a alma vai ficando cada vez mais sobrecarregada. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a algo diferente. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, antes até de você abrir a boca, abra o coração. Sim, esse é o momento de colocar tudo nas mãos dele, de silenciar por dentro e permitir que Deus fale com você através dessa palavra, dessa oração, desse vídeo. E eu já quero te fazer um convite sincero. Fica comigo até o fim. Não apenas porque o que vamos viver aqui vai renovar sua fé, mas porque quando a gente começa o dia na presença de Deus, tudo muda. Você crê que Deus fala através de detalhes? Pois saiba, esse vídeo é um desses detalhes. E se isso já está falando contigo, aproveita agora e faz algo simples, mas poderoso. Deixe seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, todos os dias estamos aqui buscando a presença de Deus juntos. Ativa o sininho, para não perder nenhuma oração, nenhum devocional, nenhuma direção do céu. Aqui você não está sozinho, aqui a gente ora junto. Caminha junto, chora junto e, acima de tudo, cresce junto com Deus. Então agora, respira fundo, desliga um pouco o mundo ao seu redor, feche os olhos se puder e vamos declarar juntos, diante do trono de Deus: este será um dia diferente, porque Deus está comigo e Ele já começou a agir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não começou com um pedido, Ele começou com uma afirmação, uma declaração de identidade e de fé. Pai nosso que estás nos céus. Essas palavras são mais do que uma introdução bonita. Elas nos colocam na posição certa logo no início, de filhos diante de um pai, de pessoas limitadas diante de um Deus que governa tudo com sabedoria. Jesus não disse apenas Pai, Ele disse Pai Nosso. Isso já nos lembra que não caminhamos sozinhos, que fazemos parte de uma família espiritual, que há irmãos e irmãs ao redor do mundo em silêncio ou em lágrimas, fazendo a mesma oração. Você já parou para pensar nisso? Enquanto você ora aí no seu quarto, na sua cozinha, talvez de olhos fechados ou apenas com o coração apertado, tem alguém em algum lugar também dizendo Pai Nosso, e isso nos une, nos lembra que pertencemos, que não fomos esquecidos, que estás nos céus. Sim, Deus está nos céus, mas isso não significa que Ele está longe, significa que Ele está acima dos nossos problemas, das nossas limitações, daquilo que hoje parece impossível. Enquanto você tenta enxergar um palmo à frente, Deus vê o quadro completo. Ele enxerga o ontem com misericórdia, o hoje com presença e o amanhã com promessas. Então, ao dizer Pai Nosso que estás nos céus, você está reconhecendo que Deus não é apenas Pai, Ele é soberano. Você está dizendo com fé: eu não entendo tudo, mas eu sei quem está no controle. E aí vem a segunda parte dessa frase, a parte que realinha nossa alma com o céu. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é mais do que reconhecer que Ele é santo. É declarar que Ele é digno de ocupar o lugar mais alto em nossa vida. É como dizer: Senhor, eu não quero começar esse dia centrado nos meus problemas, mas na tua presença. Eu não quero que o meu medo seja maior do que a minha fé. Eu escolho honrar o teu nome, mesmo quando não entendo os teus caminhos. Santificar é separar, é colocar Deus no lugar de honra. E isso muda tudo, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, o resto se encaixa.
Quando Ele está no trono do nosso coração, as vozes da ansiedade perdem força. As mentiras do inimigo não têm mais espaço. As feridas começam a cicatrizar. Santificar o nome de Deus é um ato de guerra espiritual. É levantar um escudo invisível antes de sair de casa. É declarar que nenhum problema será maior do que aquele que te sustenta. Talvez hoje você acordou com o coração agitado. Talvez os pensamentos estejam em desordem. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Mas agora, aí onde você está, você pode parar e dizer: Pai, eu santifico o teu nome sobre a minha vida hoje. E ao fazer isso, você está entregando, está confiando, está começando o dia do jeito certo, não na correria, mas na rendição, porque o nome de Deus é santo. E quando você santifica esse nome sobre o seu dia, você está dizendo: Senhor, governa sobre mim. Eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Se essa parte falou com você, deixa aqui nos comentários. Senhor, eu santifico o teu nome sobre meu dia. Vamos declarar isso juntos. Eu vou estar orando com você. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Logo após nos ensinar a santificar o nome de Deus, Jesus nos conduz a mais uma entrega profunda, uma oração que desce até as raízes da nossa vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou para pensar o que está dizendo quando ora isso? Está dizendo: Senhor, reina sobre mim, dirige meus passos. Governa sobre minhas decisões, minhas palavras, meu caminho. Quantas vezes começamos o dia com tudo já decidido? A agenda pronta, os compromissos marcados, as preocupações em fila. E no fundo, só queremos que Deus abençoe aquilo que já planejamos. Mas essa oração muda tudo. Ela nos convida a inverter a ordem, a parar de apresentar planos prontos para Deus assinar e começar perguntando: Pai, o que o Senhor quer para hoje? Venha o teu reino. O reino de Deus é mais do que um lugar, é uma realidade que invade o presente. É quando a vontade de Deus governa o coração humano. É quando Ele reina sobre nossos impulsos, nossas escolhas, nossos sentimentos. É quando, mesmo diante de dores e dúvidas, a gente diz: eu prefiro o governo do céu à ilusão do controle humano. Porque, sim, muitas vezes queremos controlar tudo, mas o controle é um fardo que cansa a alma. E Jesus nos ensina a soltá-lo todos os dias. Seja feita a tua vontade. Essa frase exige coragem, porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Às vezes, ela nos confronta. Às vezes, ela nos conduz por caminhos estreitos. Mas sempre é o melhor para nós. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando você ora, seja feita a tua vontade, está dizendo: Senhor, mesmo que não faça sentido agora, eu confio. Mesmo que doa, eu me rendo. Mesmo que eu não entenda, eu creio que o Senhor está cuidando. Você já entregou o controle do seu dia a Deus hoje? Essa oração não é para os momentos fáceis. Ela é para as batalhas, para as incertezas, para os dias em que tudo parece confuso. É nesses dias que mais precisamos orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando oramos assim, sabe o que acontece? Algo se move dentro de nós. A ansiedade dá lugar à paz, a inquietação cede espaço à esperança, a correria se transforma em propósito. Talvez você esteja enfrentando decisões difíceis ou situações que parecem fora de controle. Talvez você esteja tentando segurar as pontas de tudo e já não consegue mais. Hoje, Deus te chama a descansar, a entregar, a deixar que o reino dele governe o teu interior. Se hoje você deseja viver sob a direção de Deus, comenta aqui: Senhor, reina sobre meu dia. Eu confio na tua vontade. Deixe isso registrado como um ato de fé, e eu estarei orando por você. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Essa frase parece simples, curta, mas carrega uma profundidade que pode transformar o modo como você começa seus dias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a pedir apenas o pão de hoje, não o de amanhã,
não o do mês inteiro, mas o de agora. Que a alma humana é inquieta, quer segurança, quer garantias, quer ter tudo sob controle. Mas essa oração nos ensina o contrário. Nos convida a confiar um dia de cada vez, a viver a vida com fé, como quem caminha em terreno firme, mesmo sem ver tudo à frente. Deus não quer que você carregue o peso de amanhã hoje. Ele quer te ensinar a depender, a esperar, a confiar que a provisão vem no tempo certo, da maneira certa, pela mão dele. Você lembra do povo de Israel no deserto? Todos os dias, Deus enviava o maná, o pão do céu, mas havia uma instrução: peguem apenas o suficiente para hoje. Se tentassem guardar para amanhã, estragava. Por quê? Porque Deus estava ensinando algo muito mais profundo do que organização. Ele estava ensinando confiança. A cada manhã, o povo precisava acordar acreditando que o céu enviaria de novo. E não é diferente com você. Todos os dias, Deus quer te mostrar que Ele ainda cuida, ainda provê, ainda responde. Talvez você esteja preocupado com algo que ainda nem aconteceu, com uma conta que ainda nem venceu, com uma resposta que ainda não chegou. Mas Jesus te convida a orar assim: Pai, me dá o pão de hoje. Isso inclui o alimento físico, sim, mas vai além. O pão é tudo aquilo que sustenta você nesse dia. É a força emocional que você precisa para não desabar. É a paz na mente em meio à correria. É a sabedoria para lidar com uma decisão difícil. É o consolo para uma saudade que aperta. Deus não quer que você viva sufocado pelo futuro. Ele quer te ensinar a viver leve, presente, confiando. Por isso, hoje, antes de se desesperar, pare e ore: Senhor, me dá o pão de hoje, a porção exata, a força certa, o cuidado necessário. Você vai ver como isso muda a atmosfera da alma. O coração começa a desacelerar, a mente se aquieta, a esperança volta a pulsar. E sabe o mais lindo? A Bíblia diz em Lamentações 3, 22, 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz um novo. Cada dia carrega sua graça própria. Você não está sozinho. Se essa palavra falou com você, comenta aqui: Senhor, me dá o pão que preciso hoje. E se puder, compartilha com alguém que também precisa dessa porção do céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Há algo silencioso que muitas vezes carregamos no coração. Algo que não aparece no rosto, mas pesa na alma. É o sentimento de culpa e, às vezes, o rancor que se recusa a sair. Jesus, ao nos ensinar a orar, não ignorou essas dores. Ele sabia que um coração preso ao passado não consegue caminhar para o futuro. Por isso ele nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas. Esse pedido é uma confissão, é um ato de humildade. É reconhecer: Pai, eu errei, eu falhei, eu pequei e preciso do teu perdão. Quantas vezes nos cobramos por erros antigos? Quantas vezes acordamos lembrando de palavras que dissemos e nos arrependemos? Ou de decisões que tomamos e hoje sentimos o peso? Mas o perdão de Deus não é baseado em merecimento. Ele não nos perdoa porque somos bons. Ele nos perdoa porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. 1 João 1:9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Começar o dia pedindo perdão é como tomar um banho espiritual. É lavar a alma da poeira do dia anterior. É permitir que a graça limpe o que a culpa insiste em sujar. E é um lembrete de que você pode recomeçar, mesmo que tenha caído ontem, mesmo que tenha se desviado, mesmo que tenha ferido alguém ou a si mesmo. O perdão de Deus não tem fila de espera. Ele vem quando há arrependimento sincero. Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Mas Jesus não parou aí. Ele também nos disse: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma das partes mais difíceis da oração, porque perdoar dói. Dói soltar o que te feriu. Dói abrir mão de uma razão que você sente que tem. Dói deixar ir o que ficou preso dentro de você por tanto tempo.
Mas Jesus nos chama a perdoar porque Ele sabe, quem não perdoa vive preso. Preso ao passado, preso à mágoa, preso a uma memória que sangra toda vez que é lembrada. Perdoar não é dizer que foi justo. Perdoar não é esquecer como se nada tivesse acontecido. Perdoar é escolher não carregar mais aquela dor. É tirar o veneno do coração. É soltar as correntes. Talvez você acordou hoje lembrando de alguém que te feriu. Talvez uma palavra, uma traição, uma atitude que rasgou por dentro. E o Espírito Santo está te dizendo: solta, libera, entrega. Não por causa da pessoa, mas por você, para que você viva leve, livre, curado. Jesus contou uma parábola sobre isso. Mateus 18, 21, 35. Um servo que foi perdoado de uma dívida impagável, mas que se recusou a perdoar quem lhe devia bem menos. E o ensinamento é claro: se fomos perdoados de tanto, como poderíamos negar perdão? Se hoje você quer ser perdoado e também perdoar, comente aqui: Senhor, limpa meu coração, eu perdoo como fui perdoado. E que essa declaração seja o começo de uma nova leveza para sua alma. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Jesus sabia. Ele sabia que o caminho da fé é cheio de armadilhas. Sabia que a vida, por mais que tentemos, é um campo onde o inimigo muitas vezes tenta nos laçar de forma sutil. E por isso, ele incluiu na oração: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração é como um escudo que levantamos logo ao amanhecer. É um clamor por proteção. É reconhecer: Senhor, eu sou fraco. Eu preciso que o Senhor me guarde. A tentação não avisa quando vem. Ela não bate na porta dizendo: sou um perigo. Ela se aproxima disfarçada, às vezes em um pensamento, outras vezes em uma oportunidade boa demais, outras ainda em uma distração aparentemente inofensiva. Mas Jesus nos mostra que podemos e devemos pedir a Deus que nos livre antes, mesmo do laço ser armado. Não nos deixes cair. Essa frase é uma declaração de dependência. É dizer: eu não quero confiar na minha força, quero confiar na tua. É reconhecer que mesmo o cristão mais maduro, mais firme, mais experiente, é vulnerável se caminhar sozinho. Jesus, no Getsemane, olhou para os discípulos e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Essa é a realidade da nossa vida espiritual. O espírito quer agradar a Deus, mas a carne se distrai, se inclina, se cansa. Por isso precisamos vigiar, orar e pedir: Senhor, me guarda de mim mesmo, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração é um clamor por livramento, não só de perigos físicos, mas de males invisíveis, de pensamentos destrutivos, de relacionamentos tóxicos, de decisões precipitadas, de ataques espirituais. Você já percebeu quantas vezes Deus te livrou e você nem viu? Atrasos que te impediram de estar no lugar errado. Pessoas que saíram da sua vida sem explicação. Portas que não se abriram e só depois você entendeu que foi proteção. Deus nos guarda com amor e zelo, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não entendemos. Por isso, essa oração é tão poderosa. Ela nos ensina a começar o dia blindados pela graça. É como vestir a armadura espiritual antes de sair de casa. Efésios 6,11 nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Cada dia traz suas batalhas, mas também traz sua proteção. E quem ora com sinceridade se cobre com a presença do Pai. Talvez você esteja enfrentando tentações difíceis. Talvez esteja lutando com algo que poucos sabem, ou até mesmo com pensamentos que te enfraquecem. Hoje, Deus te convida a se posicionar, a pedir livramento com fé, a declarar: Senhor, me guarda, me livra, me protege. Ele ouve, Ele age, Ele cuida. Se você deseja hoje começar blindado contra o mal, comenta aqui: Senhor, me livra de todo, me guarda em cada passo. E que essa declaração seja como um escudo sobre sua vida hoje, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 13b. Depois de nos ensinar a orar, a pedir provisão, perdão
Proteção. Jesus encerra com uma declaração que muda tudo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras não são um fim, são um selo de fé, uma âncora de confiança, uma declaração de rendição total. É como se Jesus estivesse nos lembrando. Depois de tudo o que você disse, depois de tudo o que pediu, lembre-se de quem está no controle. Teu é o reino. O reino não é dos homens, não é das circunstâncias, não é do medo, não é do caos, é de Deus. Ele reina sobre tudo, mesmo quando parece que não, mesmo quando o mundo parece fora do eixo, mesmo quando você sente que tudo está desmoronando. Deus continua no trono, e o trono dele nunca treme. Daniel 2:44 diz: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. É esse reino que nós, quando entregamos tudo ao Senhor, o poder. Jesus está nos lembrando, a força para viver não vem de nós, vem de Deus. Não é sobre quanta energia você tem hoje, é sobre quão poderoso é aquele que caminha contigo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que sustentou Elias com pão no deserto, que fez o sol parar nos dias de Josué, é o mesmo que te sustenta hoje. Efésios 3:20 nos diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o poder que age por nós, mesmo quando estamos fracos, e a glória para sempre. Essa parte nos lembra que tudo o que vivemos deve apontar para Deus. As vitórias que você conquistar hoje, a paz que você sentir, a resposta que chegar, tudo é para a glória dele. Não somos o centro, Deus é. E quando entendemos isso, nosso coração se posiciona com humildade e gratidão para sempre. Não é por um momento, não é só até passar a luta, é eterno. O reino de Deus não tem fim. O poder dele não se... A glória dele não muda com as estações. É por isso que encerramos essa oração dizendo amém, que significa assim seja. É como um selo, uma certeza, um descanso. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil. Talvez não veja ainda o que Deus está fazendo. Mas ao dizer, teu é o reino, o poder e a glória, você está lembrando a sua alma. Deus está no controle e Ele é digno de confiança. Se hoje você quer terminar essa oração com fé, comenta aqui: teu é o reino, o poder e a glória. Eu confio em Ti, Senhor. Vamos selar essa oração juntos, em unidade e rendição. A oração que alinha o coração e transforma o dia. Depois de orar como Jesus nos ensinou, algo muda dentro da gente, porque o Pai Nosso não é apenas um modelo de oração, é uma forma de viver. É como se a cada manhã você estivesse alinhando o seu interior com os céus. Não é apenas sobre palavras ditas com fé, é sobre um estilo de vida que começa no secreto e ecoa no visível. Quando você ora, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você está dizendo, Senhor, reina sobre meus pensamentos, minha agenda, minhas atitudes. Quando você pede, venha o teu reino, você está dizendo que o Senhor governe sobre cada decisão, cada encontro, cada escolha. E sabe o que acontece quando vivemos assim? Nos tornamos mais conscientes da presença de Deus no dia a dia. Passamos a perceber Deus em detalhes, na conversa inesperada que traz alívio, no silêncio que acalma, na oportunidade que aparece no tempo exato, na paz que invade mesmo quando tudo ao redor está tumultuado. Orar como Jesus nos ensinou é como ajeitar os óculos da alma. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. Quantas vezes você já se pegou dizendo, hoje o dia começou tão pesado, ou parece que tudo já deu errado logo cedo. Agora imagine começar o dia com essa oração, respirando fundo, santificando o nome de Deus, pedindo pelo pão de hoje, perdoando e sendo perdoado, pedindo proteção e finalizando com uma entrega total. Teu é o reino, o poder e a glória. Isso muda a forma como você reage, como você fala, como você olha para os outros e para si mesmo. Você passa a viver com o coração mais leve, porque a oração não é só para mudar as circunstâncias, é para mudar você por dentro. É como se Deus dissesse, filho, filha, eu estou com você. Você não precisa enfrentar esse dia sozinho. E é por isso que essa oração não pode ser apenas uma repetição
repetição automática. Ela precisa ser feita com consciência, com presença, com entrega real. Cada frase é uma chave, cada palavra uma aliança, cada parte uma renovação. Hoje, talvez você esteja cansado de orar, talvez ache que Deus não está ouvindo, mas eu quero te lembrar, Jesus nos ensinou essa oração porque Ele sabia que ela seria necessária todos os dias. Você pode repetir ela 1000 vezes, mas quando orar com o coração, cada vez será nova, cada vez trará cura, cada vez renovará algo dentro de você. Se você quer viver essa oração de forma prática no seu dia, comenta aqui: Pai, que essa oração seja meu estilo de vida. Vamos firmar esse compromisso juntos e que o céu se manifeste em cada detalhe do seu dia. O pão diário, a graça suficiente, a dependência que fortalece, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase que já meditamos antes volta a tocar forte aqui, porque viver pela fé é mais do que acreditar em milagres extraordinários. É aprender a confiar no Deus do hoje. O que Jesus nos ensina aqui é muito profundo. Você não precisa carregar o fardo de amanhã, nem se antecipar em preocupações, nem se desesperar tentando controlar tudo. Você só precisa de graça para hoje, pão para hoje, fôlego para agora. E sabe o que isso gera dentro da gente? Descanso, porque o nosso coração vive tentando prever, calcular, planejar cada detalhe da vida. Mas há dias em que Deus simplesmente sussurra: filho, só confia. Hoje eu estou aqui e amanhã também estarei. Lamentações 3:23 declara: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Isso significa que o céu se move toda vez que um filho confia, mesmo sem ver, mesmo sem ter todas as respostas. Pense em Elias. Depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele fugiu. Se escondeu no deserto, exausto, abatido, desejando desistir. Mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou. Um anjo tocou em Elias e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. No Reis 19:7. Elias recebeu o pão. Não foi um banquete, mas foi o suficiente. E com aquela porção, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Você entende? Deus não precisa te dar tudo de uma vez. Ele te dá o que você precisa para hoje, e isso basta, porque a força de hoje te levará até a graça de amanhã. Esse é o segredo da dependência. Não controlar, mas confiar. Não acumular, mas descansar. Talvez você esteja atravessando um deserto emocional, financeiro, espiritual. Talvez você esteja se sentindo esgotado, mas Deus tem maná para hoje. Tem a porção exata de coragem, de consolo, de sabedoria, de provisão. Você não precisa ver o caminho todo, só precisa dar o próximo passo com fé. E quando vivemos assim, com esse coração dependente, a gente aprende a agradecer mais, porque passa a ver o cuidado de Deus nos detalhes, na força para levantar, na paz que invade sem explicação, na palavra certa que chega bem na hora da dor. Se você deseja viver com essa dependência e descansar na fidelidade de Senhor, me ensina a confiar no pão de hoje, e que esse comentário seja como uma semente de fé lançada ao céu, uma oração que termina com adoração e começa uma nova caminhada. Depois de cada pedido, cada rendição, cada entrega, a oração do Pai Nosso termina nos levando de volta ao trono, porque tudo começa com Deus e termina com Deus. E é assim que nossa vida também deve ser, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final, abraço de confiança, uma âncora lançada para além do que vemos. É como declarar: não importa o que o dia traga, eu sei em quem confio, sei quem está no controle. A oração termina, mas a vida recomeça, porque quem ora de verdade não sai igual, sai mais leve, mais firme, mais confiante, com o olhar fixo em Deus, não nas circunstâncias. Essa oração, feita com fé, nos reposiciona, nos lembra de onde vem nossa força, nos ensina que há um Pai
que está nos céus, mas caminha conosco aqui na terra. Você não precisa ser perfeito para orar. Você só precisa ser sincero. Você só precisa abrir o coração, porque Deus vê, Deus ouve e Deus responde. Então, que essa oração não fique apenas na sua mente, que ela desça para o coração e transborde no seu dia. Que ela seja o seu primeiro passo todas as manhãs e a sua certeza todas as noites. Que cada palavra se torne prática, que cada entrega se torne confiança e que cada clamor se torne resposta, no tempo certo, do jeito certo. Se essa jornada de oração falou com você, comenta aqui: Pai Nosso, hoje eu entrego tudo a Ti, e compartilhe com alguém que precisa começar o dia de joelhos e terminar de pé. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quis te lembrar de algo muito simples, mas poderoso. Você não está sozinho. Você tem um Pai, e Ele está cuidando de cada detalhe. A oração que Jesus nos ensinou não foi feita para ser decorada, mas vivida. Ela é pão diário, é abrigo, é direção. E, quando oramos com sinceridade, algo muda dentro da gente. Hoje, que você possa sair deste momento mais leve, mais firme, com o coração descansando na certeza de que Deus está com você, está no controle e continua sendo fiel. Agora, eu te peço com carinho, se essa palavra falou ao seu coração, se ela te fortaleceu ou trouxe paz, não guarde isso só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração. Envia no grupo da família, para aquele amigo que está cansado, para quem você sabe que está lutando em silêncio. Você pode ser a resposta que alguém estava orando. E antes de sair, me conta aqui nos comentários: qual parte da oração mais falou com você hoje? Eu leio tudo com carinho e oro por cada pessoa que passa por aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo devocional para mais uma caminhada juntos na presença dele. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.